E agora a gente muda de assunto, momento de falar sobre saúde. Doutor Informação já está aqui, doutor Felipe sempre com a gente. Eu já quero fazer uma perguntinha aí para você. Você passa muito tempo na frente da tela do seu celular aí, ou no trabalho, ou se você precisa ficar muito tempo na frente do computador e ainda chega em casa e vai para frente da TV? Muita gente passa por isso, é tanta exposição que pode trazer alguns riscos para a saúde. E é sobre isso que o Dr. Felipe vai conversar com a gente. Vocês sabem, o Dr. Felipe tem um canal no YouTube chamado Doutor Informação. Fala sobre saúde, tira várias dúvidas, fala sobre vários mitos e verdades. E ele vem aqui para o estúdio para conversar com a gente. Doutor, quando a gente fala de celular, de todos os tipos de tela, não precisa nem dizer que é só a criança que fica muito ou só o adulto. Hoje em dia, com a tecnologia, todo mundo, né? Infelizmente, até é comum que os pais estão preocupados com o filho que está direto no celular, ou direto no computador, está sempre... Mas fica aquela situação ruim, assim, né? Fica, ok, filho? Aham, tá bom. Que legal que você fez, filho. Aham, tá. E nem percebe, mas ele está passando muito mais tempo no celular do que tendo um contato, tendo uma troca com a criança também. E aí o que a criança faz? Ela imita o adulto. Então a gente não percebe às vezes o quanto a gente está, que nem você mesma falou, está no trabalho no computador, aí chega em casa tem, é só um e-mail que tem para resolver, é só uma mensagem do WhatsApp que chegou, é só uma... E é legal a gente começar a quebrar um pouco disso, porque senão a gente fica direto, porque não, é uma coisa que não tem fim. Sabe, teve até uma pesquisa que não é nem da área médica, mas achei muito interessante, que eles falam que a maioria dos e-mails geram novos e-mails, eles não param ali. Então às vezes fala, eu só vou responder isso aqui e pronto. Nunca é pronto, gente. Sempre tem alguma coisinha que vai ficando a mais, então você sempre vai cada vez avançando mais nesse bolo. E a tua criança daqui a pouco vê aquilo e o pior, às vezes você quer facilitar, a criança está incomodando, tá? Tó, filho, pega isso aqui, brinca isso aqui. E isso não é legal. E é isso que a gente quer colocar hoje, deixar bem claro por que isso não é legal. Né? É só uma coisa que a gente fica falando, mas o que tem de problema de verdade em cima disso, né? Tanto para criança como para adulto, né? O que é legal a gente começar, então, na primeira infância, né? Vamos colocar em termos de valores que o pessoal gosta muito, né? Primeiro, até 18 meses, né? Até a criança ter 1 ano e meio. O ideal é ela não ter contato com telas, exceto videochamadas, tá? Isso é a recomendação da Academia Americana de Pediatria. Então, se você tem um parente longe, tem alguma coisa, não vou poder nem conversar, né, pelo telefone, ver de longe, pode, tá? Então, isso é uma interação social, é uma coisa boa, né? Até 1 ano e meio, o ideal é, se for usar, só para isso. Se for usar de 1 ano e meio até 2 anos, podem ser diversas outras interações, mas com você junto, com quem for o responsável, estando junto com essa criança. Não é para você soltar simplesmente para a criança, tipo, não, tá o celular, brinque, tem um joguinho aqui bonitinho. Não, você interage junto e por bem pouco tempo até os 2 anos. Dos 2 anos até os 5 anos é recomendado 1 hora no máximo de interação. Então, primeiro, idealmente você junto, alguém junto, não é legal você deixar só a criança com o celular e sair fazer outra coisa, você está envolvido no que ela está fazendo, é bem importante. E depois dos 5 anos, aí não tem uma regra bem fechada. Tentaram colocar antigamente uma regra de 2 horas por dia, mudaram, começa a ficar um pouquinho mais maleável. Mas o mais importante é que assim, diversas entidades, a Organização Mundial da Saúde sempre bate isso do mantenha a interação. Faça com que a coisa continue fluindo, que você saiba o que a criança está mexendo. Tem aplicativos que eles deixam gravado o que a criança fez, o que ela desenhou, o que ela mexeu, para você conseguir conversar com ela depois e aí você ter uma troca e a interação social ser boa também. Não ser só uma coisa para distrair a criança. Que infelizmente é o que às vezes é o que mais acontece, né? O que a gente acaba pegando mais em conversa, em consulta. Não, você vê no restaurante, você sai no restaurante, volta e meia, a criança está agitada, está incomodada, o pai vai lá, deixa um tablet, deixa um celular, deixa alguma coisa, porque é muito bom, é muito fácil, acalma muito rápido a criança. E aquela coisa, não estou dizendo que é uma monstruosidade fazer isso, mas isso pode começar a fazer mal para essa criança, para interação social, para desenvolvimento cognitivo, para estímulo, para ficar agitada, para brigar, porque daí o que acontece? Você dá e está tudo bem, a hora que você tira a criança, vira aquele monstrinho. Porque... Doutor, e a gente também tem que falar dos adultos que passam bastante tempo, acabam interagindo bastante, não só nas redes sociais, mas também em joguinhos, principalmente os adultos, quando a gente fala disso. A gente já vai falar sobre isso, mas olha só, a Doutor Informação traz mais dicas pra gente sobre esse assunto, mas a nossa equipe foi pras ruas para perguntar para as pessoas como é o dia a dia delas com as telas eletrônicas e a gente confere juntos. Pode rodar. Quanto tempo você fica com o celular por dia? Fica bastante tempo? Sim. O que você gosta de fazer no celular? Eu gosto de ver vídeo, às vezes ver série, filme e jogar. É difícil ficar sem celular?
Mas é legal, assim, brincar. Além de a gente trabalhar praticamente o dia inteiro no computador, né? A gente também tem acesso ao trabalho no celular. Então a gente trabalha com o celular também, né? Então aproveitar parques como aqui em Curitiba, né? Traz essa vivência com a natureza, com, né? Mais pé no chão direto, né? Sentir mais a grama. É bem bacana. Você acha que é importante ter um tempo para desconectar? Com certeza tem que ter. Acho que umas 6, 7 horas por dia. E você procura desconectar em algum momento do dia? Sim, procuro. Sempre dá um jeito de ir lá, parar, mas não tem, né? Você fica um pouquinho fora, já quer celular de volta, televisão e volta de novo. Você acha que é difícil ficar sem celular, computador? Não, hoje em dia ninguém consegue mais. Não tem como. É vício, né? Celular, toda hora eu pego mais por causa dessas questões de trabalho, ver o WhatsApp e tudo mais. Né? O que eu controlo bem são as crianças, né? Os meus 2 filhos eu tento controlar ao máximo, assim, limitar em 2 horas. Às vezes a gente não consegue, né? Mas eu tento sempre limitar em 2 horas para não prejudicar o desenvolvimento deles. Mas no dia a dia é difícil, eu sempre pego um pouquinho. Não fico preso, mas para ver mensagem toda hora eu acho. Quando eu quero, às vezes esqueci, né, pai? É difícil ficar sem celular, sem olhar no tablet, TV. Toda hora do videogame eu fico uma irritada. Aí o papai fala, às vezes assim, né? Você tem que parar de ficar porque você vê como você fica irritado no videogame. E pior que é verdade, né? Eu fico muito irritada. Tem que deixar o celular um pouquinho de lado. Tem que se divertir mais. O problema é que é difícil para uma criança moderna. E é bem isso mesmo, viu só que o menino falou? O problema é que é difícil para uma criança moderna. E quando a gente fala de crianças modernas, cada vez mais, vários aplicativos divertidos, as crianças querem ficar ali. E é bem o que ele disse, como o doutor falou também. Se tira da criança, ela fica irritada porque tirou. E a gente falando um pouquinho do que os adultos comentaram na enquete, que muitos acabam ficando o dia todo no computador, chegam em casa e ainda ficam no celular. A gente falando com relação à ansiedade que aumenta, problemas de visões também, né, doutor? Exatamente. Então, é uma dificuldade que está todo mundo tendo. E o que eu acho que é importante é a gente lembrar que, assim como foi no surgimento da televisão, assim como foi no surgimento de várias outras tecnologias, a gente tem que aprender a usar. E é uma coisa muito nova ainda, a gente ainda tem dificuldade em regular isso. E é infinito. Então, a quantidade de aplicativos, de jogos, de interações que você tem, e daí você, não, parei de jogar, vou mudar agora, vou fazer uma coisa, vou assistir uma série. Agora eu vou parar de assistir uma série e vou ver a TV agora. Então, acaba sendo tudo em tela. E isso é legal a gente perceber, colocar isso já tudo no mesmo pacote e falar, olha, esse pacote está muito grande, eu estou gastando muito tempo aqui, seja para responder mensagem, seja para ver vídeo de gatinho engraçado na internet, seja o que for. E é legal a gente estar atento, porque o pessoal está colocando ali já valores altos, várias, 6, 7 horas que passa por dia, e muitos estudos dizem que normalmente as pessoas ainda têm tendência a chutar abaixo, que se você vai medir mesmo, normalmente é mais ainda do que a gente imagina. Então, pegando isso como base, a gente fala, tá bom, como é que a gente freia? Né? Se isso é importante, como é que a gente faz para diminuir um pouquinho isso? Então, primeiro perceber, o primeiro passo é ver aonde que a gente está abusando, e o segundo é começar a criar essas rotinas que você vai separando e que é boa para a família inteira. Por exemplo, a hora de se alimentar, a hora de comer. É uma hora ótima para você deixar o celular longe. Por quê? Porque você deixa ele do lado e você fala, não vou ver. Mas daqui a pouco vibra. Aí você já fica, será que é do trabalho? Será que é de algum lugar? Daí toca de volta. Não sei, agora foi o barulho de um grupo, será que eu vou... E você começa a ficar ansioso, e daí você mesmo já começa a ficar agitado, mesmo que você não esteja vendo o celular. Então, idealmente, combina com todo mundo na família. Hora de comer, todo mundo deixa lá do outro lado o celular, deixa bem isolado, vamos todo mundo comer, terminou de comer, a gente pode ver, pode responder, e não vai mudar na tua vida aqueles 5, 10 minutos que você demorou um pouquinho a mais para ver a mensagem ou não, mas na hora você fica ansioso. E por que é ruim? Justamente por causa da ansiedade. Tem a ver com depressão. Então, por exemplo, mídias sociais. Pra você ter ideia, tem uma estudiosa em Yale que juntou vários estudos com relação à nossa felicidade, o que ajuda ou não, e ela viu que você ganhar na loteria, você ter todo o dinheiro que você queria ter, te traz menos felicidade do que o quanto você perde de felicidade ficando olhando as redes sociais. Olha aí, gente, doutor Felipe repete, presta bem atenção. Se você fica aí, assistindo a gente no celular, resolvendo tudo aí, na verdade, prestando atenção nas redes sociais dos outros, você pode estar interferindo na sua felicidade. Por isso a gente traz essa dica aqui. Repete pra gente. Então, você utilizar as redes sociais te tira mais felicidade, praticamente, isso é subjetivo, mas praticamente o dobro de felicidade do que você ganharia se você tivesse todo o dinheiro que você queria ter. Olha só.
Por quê? E você fala assim, como é que pode ser isso, né? Por que isso afeta tanto a gente? Porque você fica vendo, o que todo mundo coloca na rede social? Alguém coloca na rede social, hoje eu tô ruim, olha, minha maquiagem tá borrada, eu tô horrível. Ninguém coloca isso, você coloca quando você tá bem. Então, a hora que você tá, vamos dizer que teve agora o ano novo, né? Tua festa novo foi ok, foi tranquilo. Aí você vai ver na rede social, tá lá, nossa, esse cara viajou pra não sei onde. Olha, esse aqui tá super bem. Daí você começa a se comparar com quem tá perto e você tá sempre embaixo. Porque todo mundo só coloca a foto da hora que tá bom, da hora que tá bem, da hora que tá num momento super legal. E aí você já começa a diminuir um pouco a tua autoestima. Aí você começa a ficar ansioso porque você não consegue fazer aquilo. Você queria também ter ido viajar, você queria ter feito aquilo. Então você começa sempre a se jogar para baixo. E isso acontece desde a infância, desde a adolescência. Porque, essa amiga, ela tem mais like do que eu. Isso aqui, esse cara tem mais amigos online. Então, esse tipo de coisa começa a incomodar. Por mais que a gente racionalmente acha que não, o emocional nosso vai sofrendo. Viu só? Por isso, o que a gente faz? Você que tá aí, ó, que não tá na praia ou que tá trabalhando, acompanhando, fica olhando todo mundo. Eu, por exemplo, se eu entro aqui no meu Instagram, todo mundo tá nas redes sociais ali, tá todo mundo na praia e a gente tá aqui fazendo um programa pra vocês, né? A gente tem que pensar sempre na parte positiva. E por isso que a gente colocou essa matéria, doutor Felipe, até pra te perguntar. Claro, não tem como fugir da tecnologia que vem crescendo cada vez mais, não tem como tirar as crianças da frente da TV, da frente da tela do computador ou da frente do celular. Mas o recado para a gente dar aqui hoje é realmente colocar que as crianças podem sim, mas sempre supervisionadas e com um tempo menor, doutor? Sim, o que é interessante, eu acho que o mais importante é você estar entendendo o que a criança está fazendo. Então ela está jogando o joguinho dela, que joguinho que é? O que tem? O que ela faz? Não dá para você classificar todos os joguinhos, por exemplo, um jogo que ensina a colorir com um outro joguinho de arminha, de guerra. É totalmente diferente a relação que aquela criança está tendo com o uso da tecnologia e é interessante você estar perto e você entender, porque tem aplicativos sensacionais que são úteis para tudo, para você gerenciar a tua vida, para a criança aprender, para desenvolver linguagem. Então, o interessante é você, o principal ponto, não se preocupe necessariamente tanto em horário, em tempo, não é exatamente esse o problema depois dos 5 anos. O problema é se está só nisso e começa a afetar outras áreas da vida, então a criança não está estudando direito, a criança não está dormindo direito, a criança não está fazendo atividade física, a criança não está tendo contato social. Quando começa a juntar tudo isso, é problema, é um sinal de que existe um abuso, existe um erro. Quando a criança só consegue falar de um tema único, ela não consegue sair, ela só fica naquilo do joguinho, é uma coisa que chama a atenção que pode estar sendo exagero. Agora, se ela tem os momentos dela, se está dentro do resto da rotina, está indo tudo bem, já é um sinal que provavelmente a situação está mais saudável. E se você está junto, se você está perto, você vai entender o que ela está lidando e você consegue indicar e sugerir coisas mais legais, mais interessantes, inclusive para a gente. A gente pode utilizar como meio de comunicação para a gente falar nas redes sociais, que a gente estava falando que tem alguns problemas, com gente que você não vê há muito tempo, você pode ter contatos que você não teria de outras maneiras, você consegue ter contato com notícias importantes. Então existe todo o lado bom, não dá pra gente falar só que é uma coisa horrível e ruim. Agora, se você está tendo alguns problemas com o gerenciamento do resto da tua vida, e o que é mais comum pela própria luz azul, é você ficar com sono ruim, é você ficar agitado, você ficar com o olho seco, essas coisas começam a se acumular, já são sinais que, pode ser que esteja um pouquinho a mais, um pouquinho de exagero nesse ponto. Como é que eu vou saber? Conversa com o teu médico. Sabe, vai falar, se for especificamente queixa de olho, vai falar com o teu oftalmologista, vai falar com o teu médico de família, vai entender o quadro geral, se você está ficando ansioso, se pode ter ligação com isso, se está ficando depressivo, se pode ter ligação com o quanto você está usando desse tipo de tecnologia, e aí você vai entender e você vai ter uma certeza melhor, para você ficar no meio termo, que é saudável, que a gente não vai conseguir fugir da tecnologia, mas sem exagero também. Viu só, doutor Felipe, falando pra gente que pode sim, mães, deixar as crianças brincando no celular, sempre com supervisão, que a gente, como mãe, fica bem preocupada com isso. Mas agora, doutor, um recado especial para os adultos que não saem do celular, principalmente a gente falando de joguinhos, não só de redes sociais, mas de coisas que às vezes não leva a lugar nenhum, né? Sim, e isso é uma coisa que eu gostaria de pedir para o pessoal de casa fazer uma reflexão e pensar, no final da tua vida, você vai lembrar de qual fase você chegou no joguinho de juntar os três itenzinhos? Você vai lembrar qual foi o vídeo mais engraçado de gatinho que você viu? Você vai ver, você não vai lembrar disso, não vai importar. Na hora, ele dá uma descarga de dopamina, anima a gente fica, ai, que engraçado, legal, Só que acontece, você já vai pro próximo, a gente não para. Então é legal a gente pensar em como que a gente vai fazer esse freio para a gente não ficar preso nisso e realmente parar para pensar, isso está me adiantando? Isso não está... Tem coisas que se você usasse o tempo que a gente usa na internet, que fosse 15 minutos por dia, você podia no final do ano, cara, você virar profissional naquilo, porque você está gastando um pouquinho de tempo.
mas normalmente a gente fica só na questão de se tirar um pouco do estresse, mas a gente não tira completamente o estresse na hora que a gente está nas redes sociais. A gente sempre fica no mais ou menos, no mais ou menos. E se você perceber que isso está acontecendo com você, tente criar coisas que sejam paradas fixas, que nem a gente falou da questão da hora da alimentação, que seja um horário antes de dormir. Não, minha última hora antes de dormir não vai ter isso. Que horas que você vai ter interação com os seus filhos? Você tem isso separado? Que horas você vai ter interação com a tua esposa? Que horas que você vai ter... Então, separe isso e pense, essas coisas têm que existir. E são horas boas para você decidir que, esse é o ponto que eu vou ficar sem celular. E se você, é que nem eu sou, que você fica olhando as notificações e, meu Deus, eu preciso ver as notificações, porque tem 15 coisas ali, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, nem veja nem as notificações nesses momentos. Deixe justamente separado para você respirar, ter aquele momento para você ter interação, para você fazer teu exercício, para você buscar aquelas coisas que você prometeu nas promessas do ano novo, que dá para você fazer se você tirar um pouco do teu tempo das redes sociais. Viu só? Dá sim para cuidar da vida toda, de conseguir olhar ali os seus amigos nas redes sociais. Claro, se você conseguir organizar direitinho sua rotina diária, não só a sua como a do seu filho, e ele também pode ficar no celular. Por isso o Dr. Felipe trouxe pra gente falando do que a gente tem que cuidar, se precaver, mas mais do que isso, pensar no compartilhamento entre vocês, pessoa a pessoa, ou você acompanhando aí a gente sempre através aqui do Band Mulher. Doutor, muito obrigado pelas informações. Terça-feira que vem tem mais Dr. Felipe aqui com a gente. O Band Mulher tá terminando aqui. Eu espero vocês amanhã. E agora fica uma tarefa, hein? Acabando o programa, não pega o celular. Se tem alguém do seu lado, aproveita para dar um abraço. Se tem uma criança perto do seu lado, aproveita para fazer uma brincadeira com ela e interagir com as pessoas que estão mais próximas de você. Combinado?